Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa entendê-la e colocá-la em prática no seu viver diário, né? Temos feito aqui agora uma série de estudos no Evangelho de Lucas e hoje nós queremos ler Lucas capítulo 21, a partir do versículo 7, que tem o subtítulo de O Princípio das Dores, ou alguns estudiosos preferem o Sermão Escatológico, ou o Sermão dos Tempos do Fim, que foi o que Jesus disse quando lhe perguntaram. Marcos menciona que alguns dos discípulos chegaram junto a Jesus e perguntaram como vai ser o final de todas as coisas, e então explica para nós. E Jesus então fez esse sermão aqui e explicou para ele. Antes disso, deixa eu dizer para você, se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like lá, isso é muito importante, você deixar o seu joinha ou o seu sinal negativo, não gostei, né? E faça o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais, C. Clique, compartilhe e comente, ou faça perguntas. Estou aberto aqui para fazer perguntas e para tirar dúvidas das pessoas que assim tiverem. Então vamos ler hoje Lucas 21, versículo 7 em diante, e depois vamos fazer alguns comentários. O sermão do final dos tempos, o sermão escatológico, ou o princípio das dores. Vamos lá. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Fazer alguns comentários a respeito desse texto e depois a gente continua a partir do versículo 20, né? Perguntaram a Jesus: Mestre, que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Foi porque Jesus estava no templo e algumas pessoas chegaram e ficaram admirando a construção do templo, a ornamentação de quão bela era aquela construção, e Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E então eles perguntaram: que sinal haverá? Como será? Quando essas coisas irão acontecer?
A primeira coisa que Jesus responde é: tenham cuidado para não serem enganados. Nós vivemos em dias em que muitos falsos mestres e falsos profetas têm se levantado, não utilizam o texto bíblico de forma correta e estão muitas vezes até deixando as pessoas com medo. Jesus diz: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, ou também, chegou a hora. Isso, chegou a hora, essa expressão, já é a última hora, nós estamos na última hora, a gente ouve muito no meio evangélico. Porém, não vão atrás deles, disse Jesus. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, e nós temos ouvido disso, né? Atualmente de grandes proporções, nós temos no mundo 2 guerras em andamento: Rússia contra a Ucrânia, invadiu a Ucrânia, e Israel contra o grupo terrorista Hamas. 2 grandes guerras, mas fora isso, muitas outras guerras, e Jesus alertou isso. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, diz o texto, versículo 9. Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas ainda não é o fim. Ou, como disse nessa tradução aqui, mas o fim não será logo. Ou seja, ainda vai demorar. Este é apenas o princípio das dores, como o subtítulo da tradução que eu estou usando colocou. Então Jesus explicou ainda mais. Versículo 10. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, epidemias, fome em vários lugares. Tudo isso nós estamos vendo. E também sinais vindos do céu, né, do universo. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. No nosso caso, no Brasil, ainda é uma perseguição velada, através de uma cultura que desvaloriza a tradição e os costumes e valores éticos judaico-cristãos. Mas em muitos lugares nós temos perseguições bem intensas contra cristãos, simplesmente pelo fato de eles serem cristãos, de proferirem sua fé em Cristo Jesus. Países no Oriente Médio fazem isso, a Coreia do Norte, na China, na Rússia, em todos esses países aí existe uma perseguição direta contra os cristãos. E Jesus alertou: vocês serão presos e perseguidos, serão entregues às sinagogas, na época eram os locais de ensinamento dos judeus, e lançados nas prisões. Isso acontece até hoje. Serão levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho, disse Jesus. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes direi palavras e sabedoria, porque eu lhes darei palavra e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Então Jesus está se referindo a interrogatórios a respeito da fé em Jesus Cristo, que neste momento o Evangelho de Tiago deixa claro que é o Espírito Santo que vai iluminar a mente. Aqui nessa versão de Lucas capítulo 21 que nós estamos lendo, ele diz: porque eu, Deus, Jesus, é Jesus quem está falando, darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até para os seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Isso é muito comum em países onde os cristãos são perseguidos, onde pais, parentes denunciam, né, pessoas que professam a sua fé em Jesus Cristo. Nós vemos tudo isso nos dias de hoje. Mas volto ao texto, ao versículo de número 9,
que Jesus diz: quando vocês ouvirem falar dessas coisas, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim ainda não será logo. Isto é apenas o princípio das dores. Então, quero deixar aqui o alerta nesse sentido, porque muitas pessoas estão assustadas com as guerras que estão acontecendo neste momento, nesses dias, mas Jesus alertou que ainda não é o fim, que o fim ainda não será logo. Até porque o salmista fala, e o apóstolo Pedro ensinou também em 2 Pedro capítulo 3, de que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, porque o tempo de Deus não é um tempo cronológico. Deus não conta o tempo de ano após ano. Para Deus, nós seres humanos aqui no Ocidente, estamos no ano de 2023. Para Deus não existe esse tempo cronológico. O tempo de Deus é um tempo diferente, é um tempo kairos. É um tempo onde Deus vê todas as coisas num só instante, numa só vez, né? Então, esse tempo ainda não será o fim ainda não será logo. Para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então nós temos que ficar alertas, sim, porque pode ser um dia, mas pode ser 1000 anos. Então, quando ouvirem falar de todos esses sinais que eu li aqui, guerras, rumores de guerra, né, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, epidemias, fome em vários lugares, sinais no céu, que seria o universo, perseguição dos cristãos, não fiquem assustados, pois ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. A partir do versículo 20 até o versículo 24, Jesus fala de Jerusalém sitiada. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próximo à sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo de Jerusalém. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Esta é uma profecia que Jesus fez e que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Lembra que Jesus morreu com cerca de 33 anos. Jerusalém foi sitiada pelo Império Romano, pelo exército romano, e foi totalmente devastada no ano 70 da nossa era. E então é essa profecia que Jesus está fazendo aqui a respeito de Jerusalém ser sitiada. E ela foi sitiada, e eram dias de vingança, e foi uma matança muito grande de judeus. Todos os que eram encontrados pelos soldados romanos eram passados ao fio da espada, e Jesus falou que seriam dias de grande aflição e de ira contra o povo judeu, e foi assim que aconteceu no ano 70. Cairão a fio da espada, o versículo 24, e serão levados cativos para todas as nações. Desde essa época, o povo judeu se espalhou pelo mundo inteiro, né? E até 1948, que com a fundação do Estado de Israel, que os israelitas, os judeus, começaram a voltar para a sua terra. Mas em Jerusalém mesmo, somente a partir da guerra de 1967, é que os judeus tomaram Jerusalém por completo. Antes eles não tinham acesso
a Jerusalém. Por ocasião da fundação do Estado de Israel, Jerusalém ficou na Cisjordânia, e então os judeus não tinham acesso legal, vamos dizer assim, sobre Jerusalém. Somente a partir de 1967 que eles tiveram esse total acesso a Jerusalém, que é considerada a capital dos judeus. Mas a capital política mesmo é em Tel Aviv, não é em Jerusalém. Jerusalém é a capital religiosa, não só dos judeus, mas também dos muçulmanos e dos cristãos. Cristãos, muçulmanos e judeus consideram Jerusalém a sua capital religiosa. E diz que cairão a fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, o que eu acabei de comentar, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Esse mesmo sermão, no texto semelhante, no texto paralelo de Marcos, capítulo 13, o versículo 10, diz assim que, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Capítulo 24, que é outro texto paralelo dos princípios das dores, do sermão escatológico, Jesus falou que o evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Aqui o texto que nós lemos, da narrativa de Lucas, diz até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Até hoje, Jerusalém, os judeus são perseguidos, e o texto diz que até que o tempo dos gentios se completem. Lá em Marcos e Mateus diz que o evangelho será pregado a todas as nações. A maioria dos estudiosos, eu concordo com eles, de que o tempo dos gentios aqui refere-se à evangelização mundial, ao tempo em que o evangelho será pregado a todas as etnias da terra, a todas as nações, todos vão ficar sabendo a respeito do evangelho de Jesus Cristo, e então virá o fim. Enquanto isso não acontece, diz o texto que Jerusalém será pisada por eles, pelos gentios, diz as outras narrativas. E foi o que o exército romano fez, pisou em Jerusalém, depois veio o Império Otomano, depois ficou sob a administração da Inglaterra, até vir a declaração da ONU em 1948 e ser criado o Estado de Israel. E em 1967, Jerusalém então é tomada pelos judeus. Então volto de novo ao versículo 9. Não fiquem assustados. Tudo o que está acontecendo hoje está previsto, foi previsto por Jesus Cristo. São profecias que estão se cumprindo, sim, mas Jesus explicou e disse: não fiquem assustados, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E então eu quero encerrar nossa conversa hoje citando 2 Pedro, capítulo 3, quando Pedro diz: como é que você tem que ficar esperando até que esse tempo chegue ao fim? Então, Pedro fala a respeito dos tempos do fim, da vinda do Senhor, no capítulo 3 da sua segunda epístola, e ele diz, versículo 8, aquilo que eu já citei: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem por demorada, porque o tempo de Deus não é cronológico. Pelo contrário, ele é paciente, não querendo que ninguém se perca. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Aí o versículo 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus.
Então, como é que nós devemos esperar e passar por esse princípio das dores? Pedro diz que nós devemos ser como pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. E daí no versículo 14, por esta razão, amados, esperando essas coisas, o princípio das dores, o tempo do fim, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, ou seja, puros, sem culpa, né? Indesculpáveis, sem culpa, porque todo pecado é perdoado por Deus, desde que você se arrependa e confesse os seus pecados. Então, puros, sem culpa e em paz. E considerar a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como nós devemos nos portar nos dias de hoje? Como pessoas santas e piedosas. E como pessoas que vivem sem mácula, sem culpa e em paz. De modo que então, o que está acontecendo no mundo foi previsto no sermão escatológico de Jesus Cristo, e nós devemos orar por esses países que estão em guerra. Dos dois lados tem vítimas, então precisamos orar para que Deus dê sabedoria às lideranças dessas nações e desse grupo terrorista Hamas, de modo que a paz seja alcançada. Independentemente disso, nós precisamos ser pessoas santas, piedosas, sem mácula, sem culpa e vivermos em paz uns com os outros. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.